Desde o princípio dos tempos, a humanidade volta os seus olhos para o espaço e já contemplamos diversos avistamentos de luzes estranhas no céu. Será que estas luzes são extraterrestres que viajam entre as galáxias para fazer experiências com outras raças? Se é isso mesmo ou não, a melhor opinião quem tem é você. E hoje veremos histórias bem sinistras e estranhas de pessoas reais que afirmam que já foram sequestradas por seres extraterrestres. Mas claro, antes de começarmos, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E se gostar do que assistir, arrebenta aí este botão de like. Vamos começar a nossa lista com Antônio Vilaboas. Segundo Antônio, ele viu uma gigantesca luz vermelha no espaço e rapidamente essa luz estava em cima de sua casa. O fazendeiro brasileiro não estava entendendo nada, mas logo foi abordado com uma luz vermelha intensa que o tragou para dentro de uma nave. Estando do lado de dentro, ele afirma que foi obrigado a fornicar com uma extraterrestre ruiva, com quem ele teve vários filhos. No entanto, a parte mais intrigante desta história de Antônio foi que depois que ele voltou de sua experiência alienígena, os médicos diagnosticaram que ele havia sido exposto a uma enorme radiação. Esta história é muito estranha e é bem difícil imaginar um cenário onde um agricultor encontra lixo radioativo e se contamina de propósito. E a grande dúvida é, qual é o plano dos alienígenas? Será que eles simplesmente encontram a primeira criatura em algum lugar remoto e logo vão acasalar com ela? Ninguém sabe explicar. Travis Walton. Em 5 de novembro de 1975, Travis viajava de caminhão através do Parque Nacional de Apache, junto com 2 companheiros de trabalho. Quando então de repente avistaram um OVNI voando muito baixo. Ele então parou seu caminhão e saiu para ver de perto. Porém, quando se aproximou, uma força poderosa fez com que ele desmaiasse, e seus amigos rapidamente com medo fugiram. E quando Travis acordou, ele se encontrou trocando socos e chutes com um grupo de alienígenas. Ele disse que só parou de lutar depois de ver um ser humano desconhecido que usava chapéu preto e que colocou nele uma máscara plástica em seu rosto. Daí então a próxima coisa que ele se lembra foi do OVNI voando noite adentro e deixando ele em uma estrada remota. Depois de sua história, ele passou por testes no detector de mentiras, onde a sua história foi confirmada. E acredite ou não, de seus colegas também. Mesmo assim, muitos céticos não estão convencidos e acham que a história é falsa, devido a uma série de discrepâncias. Só não conseguimos entender como os extraterrestres entendem tanto as fronteiras no nosso planeta. Afinal, sempre quando as pessoas são sequestradas, elas são deixadas novamente em um lugar no mesmo país. Beth Anderson Lucas. Beth estava sentada em sua casa em Massachusetts quando de repente sentiu uma força indescritível que tomou ela e a sua família. Enquanto seus entes ficaram paralisados, Beth foi puxada para fora pela sua janela e flutuou até a nave espacial. Estando lá, um objeto desconhecido foi inserido em sua cabeça e os aliens disseram que ela receberia uma revelação planetária. Ela descreveu que sentiu uma imensa paz no momento. Apesar da grande proporção de objetos estranhos sendo introduzidos nela, Beth também afirmou que seus sequestradores usavam botas e pareciam flutuar. Daí então nos questionamos, eles precisam realmente proteger os pés para não tocar o chão? Na história de Beth, existem muitas inconsistências e algo muito incomum. Em 2007, o filho de Beth disse que na época que sua mãe contou essa história, ela estava sofrendo muito psicologicamente, como resultado da recente morte de 2 de seus filhos. Ela também na época processou a comunidade de ufologia com alegações de abuso, tentando ganhar dinheiro com isso. Será que a história de Beth é verdadeira? Amy Rylance. No início dos anos 90, em Maryland, uma adolescente afirmou que um raio vindo do céu atirou de sua casa e sua amiga Petra testemunhou o sequestro. E afirmou que depois que ela voou para fora da janela, avistaram então uma grande nave circular que a levou a bordo. Amy contou que foram coletadas dela amostras de DNA e afirmou que as coletas foram muito dolorosas. E claro, mostrou até várias marcas que havia ficado em seu corpo. O mais desconcertante desta história é que ela foi deixada a 800 quilômetros de sua casa, somente 3 horas depois. Mas como? Infelizmente, não existem provas suficientes. As únicas marcas deixadas pela nave espacial foram uma cortina queimada e algumas folhas chamuscadas.
que M afirma ter sido feito pelo raio. Mas claro, isso então levanta a questão óbvia. Como tal raio queimou as folhas, mas não cozinhou a garota? Jesse Long. Jesse Long é um suposto passageiro frequente do Departamento de Estudo de Abdução Extraterrestre, que afirma que os alienígenas o sequestram desde a infância. Segundo Jesse, quando era pequeno, ele e seu irmão estavam em um bosque quando avistaram logo uma estrutura arredondada que os paralisou. Logo então saiu da estrutura uma criatura bem alta e magra. Aparentemente, os extraterrestres já estão acostumados com Jesse Long. Em algumas ocasiões, ele alega que os aliens retiraram seus espermas e usaram para criar bebês humanos híbridos. O que é muito confuso neste caso é o porquê eles precisaram extrair seu esperma várias vezes. Segundo seu relato, os extraterrestres usaram suas sementes para criar um total de 9 crianças. No entanto, uma colher de sopa de sêmen geralmente contém mais de 100 mil espermatozoides, o que significa que eles retiraram bem mais do que precisavam. Não faz nenhum sentido estes seres viajarem por distâncias cósmicas para ficar ordenhando um único homem várias vezes. Coronel Shaw. Este coronel ganhou fama internacional em 1896 com seu relato de uma suposta tentativa de abdução. De acordo com o coronel, enquanto viajava para o Grand Canyon, se deparou com uma nave de metal abatida. Quase imediatamente, 3 criaturas alienígenas de 2 metros de altura, mais ou menos, saíram do suposto veículo. Enquanto caminhavam, emitiam um raio trator pelos pés, mas este não funcionou. Então o coronel afirma que tentaram carregá-lo manualmente, mas viram que ele era muito pesado. Então eles simplesmente desistiram e voaram de desgosto. Independentemente se isso é verdade ou não, se seu peso interferiu até mesmo na capacidade dos alienígenas para abduzi-lo, ele estava então precisando malhar na época. Brincadeiras à parte, na realidade o coronel não foi o único daquele ano que relatou ter visto tal nave espacial. Tanto é que o ano ficou conhecido como a Grande Onda de Naves Espaciais, e mais de 1.500 avistamentos foram documentados. No entanto, posteriormente, pesquisadores revelaram que a maioria eram planetas e meteoros. Alguns comentaristas da época também acreditam que Thomas Edison pode estar por trás das experiências com novos veículos chamados de beta. Achamos que é muito mais provável que a falta de familiaridade do público com dirigíveis e balões foi a responsável pelo número tão grande de avistamentos. Barney e Beth Hill. Barney e Beth estavam voltando para casa viajando à noite por uma estrada vindo das cataratas do Niágara, quando eles viram um globo brilhante dando volta na lua. A princípio eles achavam que se tratava de uma estrela cadente, mas rapidamente mudaram de ideia. Eles viram que o objeto se movia em todas as direções. Então eles decidiram perseguir o objeto com um Cherry verde de 1957. Eventualmente, os perseguidores começaram a ser perseguidos. Quando se aproximaram, o carro começou a flutuar e eles sentiram uma sensação de formigamento. Mais tarde, eles já se depararam a 35 quilômetros de distância do local e não fazem ideia de como chegaram lá. Durante as semanas seguintes, o casal começou a ter sonhos onde estavam sendo sequestrados e então desenvolveram fobias estranhas. O mais estranho de tudo foi um pó encontrado em um dos vestidos de Beth, que as análises químicas nunca puderam identificar. E claro, isso está longe de ser conclusivo, visto que a tecnologia forense na década de 50 poderia até ser incapaz de identificar o material. Será que esta poeira era realmente de origem extraterrestre? Peter Crowley. Por algum motivo, quando os extraterrestres sequestram uma pessoa, eles tendem a não deixar rastros e evidências. No entanto, no caso de Peter, foi completamente diferente. Em 1992, ele foi manchete na Austrália, quando anunciou que 2 mulheres alienígenas, uma loira e outra asiática, se materializaram em seu quarto e o obrigou a fazer um trio com elas. Logo após esse estranho encontro, Peter afirmou que possuía provas de seu caso. Cabelos encontrados em seu corpo. Levados então para teste de DNA, o resultado foi que tal forma de DNA era uma forma muito rara de um DNA chinês. O que então significa que o que aconteceu não foi coisa de outro mundo. Frederick Valentin. Frederick era um estudante de aviação com a ambição de se tornar um piloto comercial. Mas antes que pudesse voar,
Os céus o levaram. Enquanto estava em um voo de treinamento em outubro de 1978, em seu equipamento de tráfego aéreo mostrava que havia algo se aproximando dele a 1,3 quilômetros ao leste. O controle de tráfego aéreo informou que não havia voos registrados ocupando este espaço e que não estava aparecendo nada em seus radares. A nave continuou em cima de Frederick e ele relatou que sentiu que o objeto estava brincando com ele. Momentos depois, sua transmissão caiu, logo após de ele relatar problemas no motor. Quando questionado sobre o tipo de máquina que era a aeronave que estava em cima dele, ele simplesmente respondeu: "Isto não é uma aeronave", antes do som de metal batendo exceder suas palavras. Existem muitas explicações sobre o que poderia ter acontecido com Valentin. Alguns dizem que ele forjou seu desaparecimento. E de acordo com registros do controle de tráfego aéreo, seu avião nunca apareceu no radar no local onde ele afirmava estar. E testemunhas de uma cidade próxima relataram uma aterrissagem não autorizada no momento exato da chamada de socorro. Mas os noticiários afirmaram que ele foi realmente abduzido para sempre e seu avião nunca mais foi encontrado. E então, você acredita em alguma dessas histórias? Conhece outras histórias de contato extraterrestre? Compartilha aí com a gente! E esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!